Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e começa agora mais uma edição do Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da OCIP Pira 21 Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o Canal Universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimep, também com a Exalc USP e a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep. O objetivo desse projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais sob a coordenação da OCIP Pira 21. O programa está dividido em 3 blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. Também o professor Josué Adam Lazier, que é o secretário executivo da OCIP Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimep, e a professora Rosa Moraes, que é secretária da Agenda 21, junto ao OCIP Pira 21. Nesta edição do Agenda 21 nas eleições, o nosso convidado é o candidato Barjas Negre, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. E eu gostaria então, já agradecendo ao senhor por aceitar o nosso convite, abrir a palavra para que o senhor possa fazer a sua saudação inicial e suas primeiras considerações ao público que nos assiste. A palavra está com o senhor. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar ao 21, todos os seus membros, sua diretoria e vocês, dando oportunidade para que os candidatos possam debater as questões de sustentabilidade da nossa cidade, uma cidade que tem 400 mil habitantes e tem, evidentemente, a complexidade em várias ações, a questão ambiental e a questão da sustentabilidade, ela é extremamente importante que a gente tem que pensar no nosso futuro. Eu me coloco à disposição de vocês para tentar, na medida possível, responder as perguntas. Muito obrigado, candidato. O primeiro assunto sobre o qual nós vamos conversar é meio ambiente. E para conduzir a primeira pergunta, eu convido o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo, candidato Barjas Negre. Gostaria que o senhor nos explanasse, por gentileza, quais os seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, e tendo em vista também as dificuldades financeiras do SEMAI. Olha, o Brasil tem uma taxa de desperdício de água extremamente elevada, mais de 34% na média nacional, e Piracicaba está acima da média. O SEMAI tem um plano de combate às perdas, tem uma comissão que estuda as ligações irregulares e o acompanhamento dos vazamentos. E dentro da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nós temos um debate muito intenso para que todos os municípios possam, evidentemente, fazer o seu trabalho de redução de perdas. No caso do SEMAI,
nós temos alguns recursos financiados pelo PCJ, isso está setorialmente sendo implantado ao longo dos últimos anos, estão sendo investidos alguns milhões de reais, e onde o SEMAI está trabalhando, evidentemente que já começou a verificar alguns resultados positivos, onde a perda era 48%, reduziu para 37%, onde era 37%, reduziu para 16%, mas na média ainda nós temos uma taxa elevada. O que é preciso é continuar fazendo esse trabalho de monitoramento do SEMAI, fazendo os investimentos necessários para reduzir as pressões, verificar os vazamentos subterrâneos e, principalmente, fazer um trabalho muito adequado nas comunidades, porque nessa crise que vem lá de 2015 para cá, 2015 e 2016 por conta da economia e 20 por conta da pandemia, nós tivemos o surgimento de várias comunidades e essas comunidades usam a água de forma clandestina e nesses locais nós temos muito vazamento. E aí é preciso que o SEMAI continue fazendo o trabalho de urbanização, qual seja, fazendo a regularização da rede de água e da coleta de esgoto, para que, ao dar saúde, dar mais tranquilidade a essas pessoas, a gente possa também fazer a redução de perdas nessas áreas que são elevadas. Obrigado. Candidato, ainda falando sobre meio ambiente, eu convido agora o meu colega, o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc. Obrigado, Fabiano. Candidato Vargas Negri, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar o impacto localmente? Olha, eu queria dizer para vocês que, pelo fato de Piracicaba ser um território de lavoura canavieira, e nós temos muitas usinas de açúcar e destilaria de etanol, nós temos em Piracicaba uma proporção de consumo de etanol superior à média do estado de São Paulo, de acordo com o último anuário energético divulgado pela Secretaria de Energia do estado de São Paulo. E é claro que a gente tem que sempre incentivar a utilização de biocombustível. Nós temos experiência com as empresas de ônibus aqui da cidade para a gente tentar adaptar os nossos ônibus para o B20. Hoje você tem o B10 e outros, mas nós estamos já há meses trabalhando e essa experiência tem dado certo e ela, evidentemente, que ela pode ser transportada para outras áreas. Mas o que nós temos que fazer é continuar fazendo o planejamento da arborização da cidade. Nós temos um plano diretor, temos um canteiro um viveiro de mudas muito grande e a gente tem feito o reflorestamento das matas ciliares, temos incentivado o plantio de árvores urbanas para que a gente possa ir adequando o nosso trabalho. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos foram plantadas aqui em Piracicaba, entre zona rural e zona urbana, mais de 1,5 milhão de mudas de árvores e com um acompanhamento com forma adequada, a maioria dessas mudas elas melhoraram. E tem uma outra coisa que a gente está fazendo, que é um programa recente, ele tem apenas 2 anos, que é o programa de sustentabilidade ambiental, que é o pagamento pela preservação das nascentes. A Câmara Municipal aprovou uma lei, nós implantamos isso em 2018, começamos de forma modesta com 14 propriedades, onde a prefeitura paga para fazer a proteção desses mananciais, e o nosso plano prevê que a gente vai trabalhando aí ao longo dos próximos 10 anos, porque a estimativa dos nossos técnicos é que daqui a 10 anos talvez a gente precise de água e o Ribeirão dos Marins é uma forma de abastecer uma parcela da cidade se a gente der a continuidade a esses programas. Muito obrigado. Candidato, agora o assunto é planejamento. Eu passo a palavra, então, à professora Rosa Moraes. Vargas, nos últimos anos, o aumento de loteamentos irregulares é uma realidade, eles estão invadindo a área rural, áreas de preservação ambiental, e eu gostaria de saber o que você pretende fazer para tentar minimizar esse problema no nosso município. Olha, Rosa, isso é uma boa colocação, isso é um problema delicado, que tem alguma responsabilidade do setor público, mas tem uma responsabilidade também do proprietário. O proprietário da terra tem o dever e a obrigação de proteger a sua terra. O que nós temos feito, quando é área pública, nós não temos deixado. Nos últimos 3 anos, nós não tivemos nenhuma invasão de área pública
Pelo contrário, a gente foi lá e fez um trabalho muito grande, tanto com a Guarda Municipal como com o pelotão ambiental. Mas, lamentavelmente, a gente verifica alguma coisa organizada do ponto de vista político e a invasão de terras particulares e, sobretudo, na zona rural. Quando a gente chega lá, isso está consolidado, porque o proprietário ele não toma as medidas cabíveis. O que tem que fazer? Os proprietários têm que ficar mais alerta, se comunicar com a Polícia Militar ou, às vezes, com a Guarda, para que, quando tem uma tentativa de invasão, a gente prontamente vai lá e faz o trabalho de prevenção. Vou dar alguns dados. Nós chegamos, quando a denúncia chega a tempo na prefeitura, nós mandamos a nossa Secretaria de Obras, mandamos o nosso piloto ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, e nós acabamos fazendo a demolição de alguns imóveis que estavam sendo construídos aí. Mas quando a informação chega em tempo hábil, é claro que a prefeitura pode fazer o trabalho preventivo. Nós temos tem o telefone da prefeitura, tem as informações, todo mundo que tem a visualização de uma invasão procura informar a Polícia Militar ou informar a nossa Guarda Civil ou o nosso pelotão ambiental, que a gente tenta, na medida possível, trabalhar rapidamente. Obrigado, candidato. O Agenda 21 nas eleições 2020 vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições está de volta e hoje nós conversamos com o candidato Barjas Negri, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. A próxima pergunta, sobre mobilidade, será conduzida pelo professor Josué Adam Lazier. Candidato Barjas, a emissão de gases de efeito estufa decorrente dos transportes representa 66% do total do município. Qual a sua proposta para enfrentar essa situação que vem afetando o clima e a qualidade de vida no nosso município? Olha, nós temos aí um trabalho, uma experiência piloto que envolve a Exalc, a Raizen, a companhia de ônibus na cidade, que é o projeto experimental do B20 para a adição de 20% de biocombustível. Isso é uma coisa que está dando certo e, evidentemente, que se adotado no âmbito municipal, a gente vai dar uma diminuída nessas emissões. E tem também a SEDEMA e a nossa Secretaria de Transporte Interno, que faz a inspeção veicular constante de toda a frota do município, para que a gente tenha, nas nossas máquinas, nos nossos equipamentos e nossos veículos, uma redução do lançamento desses poluentes. O que nós temos que fazer? Sempre estimular cada vez mais a utilização do transporte coletivo, estimular que as pessoas caminhem mais, estimular que as pessoas possam andar de bicicleta, ter apoio e incentivo para usar as ciclofaixas e as ciclovias que tem na cidade, ali no número pequeno, mas isso é uma coisa que tem que ser incentivada e implementada com maior dinamismo ao longo dos próximos 10 anos. São ações como essa que vai permitir que a gente tenha a redução. Mas o fato de Piracicaba ter
como eu respondi na questão anterior, tem uma frota de veículos que se utiliza muito do etanol, isso permite que a gente tenha uma emissão de carga menor que a média do Estado. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta agora é sobre segurança. Eu convido, mais uma vez, o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc. Candidato Barjas, embora a responsabilidade pelo policiamento e a investigação de crimes seja do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos de crimes decorrentes, por exemplo, do tráfico de drogas, da violência contra a mulher, contra as crianças e também aqueles relacionados ao patrimônio público. Na sua opinião, como é que o governo municipal pode colaborar para melhorar essa situação? Olha, eu vou discordar um pouco da colocação. Não dá para passar para a municipalidade a responsabilidade da Polícia Militar. Cada um tem a sua função. Nós temos o trabalho de acolher as crianças, fazer o tratamento, fazer as campanhas educativas e, principalmente, dar uma ocupação para os nossos jovens. A Guarda Civil Municipal ela já faz um trabalho com palestra nas escolas, nós temos um programa que atua em todas as escolas, a própria Polícia Militar tem um trabalho dessa natureza e a gente faz quando tem, evidentemente, alguma ocorrência. A Polícia Militar não pode sair disso, que isso é função dela, fazer toda essa fiscalização e fazer a repressão quando seja necessário. O que nós temos que fazer é acolher os nossos jovens dentro das escolas. Eu vou passar para vocês em primeira mão uma informação que é importante. O ensino fundamental 2 e o ensino médio, ele é de responsabilidade do Estado. E o município fica com a creche e fica com o ensino fundamental 1. O que nós fizemos ao longo dos últimos 6 anos? Eu fiquei trabalhando na FDE 3 anos e depois mais 3 anos e meio na prefeitura. Nós transformamos, em parceria com o Estado, 22 escolas do Estado em escola integral, onde as crianças ficam de manhã tendo aula normal e à tarde algumas complementações, tirando elas da rua e, evidentemente, fazendo um combate mais severo às drogas. E, veja só, nós temos só na rede do Estado, hoje, nós temos mais de 8 mil crianças em tempo integral, estudando, saindo das ruas e, evidentemente, fazendo um trabalho de conscientização através das escolas. Acho que esse é o tipo de trabalho que a Prefeitura tem que fazer. E, mais recentemente, através do Fundo Social de Solidariedade, junto com a Secretaria de Saúde, nós fizemos uma ampla campanha educativa para mostrar os aspectos negativos do consumo de droga com os jovens da cidade de Piracicaba. Muito obrigado, candidato. Agora nós passamos para o tema geração de emprego e renda. Eu convido mais uma vez o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no nosso município. Empregabilidade essa que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, candidato Barjas Negri, quais suas ações para capacitar, qualificar os profissionais dentro das expectativas de empregos locais? Nós implantamos a Escola Técnica da Paulista, a Escola Técnica do AFATEC no Santa Rosa, o Instituto Técnico Federal também no Santa Rosa, montamos uma Secretaria de Emprego e Renda que faz trabalhos de qualificação profissional, fizemos uma parceria com o Estado para descentralizar esses cursos. Hoje nós temos, de forma experimental, 2 escolas na cidade de Piracicaba, uma no Santo Antônio e outra no Morumbi, fazendo cursos do OTEC, onde as crianças de manhã têm o ensino tradicional e à tarde tem a complementação com cursos de qualificação profissional. Pegamos cursos da Escola Técnica da Fernando Febrino da Costa e levamos para o Catarina Padovani em Santa Terezinha à noite, com cursos de técnico em administração, técnico em logística e técnico em contabilidade, se não falhar a memória. E também, lá na região da Vila Cristina, na Escola do João Sampaio. E essas experiências foram boas, porque tivemos uma grande adesão. Os nossos jovens procuraram fazer esses cursos complementares de qualificação profissional e com baixa desistência. E parece, pela avaliação que nós fizemos na semana passada com os 3 diretores, isso é uma coisa boa. Eu já entrei em contato com o Centro Paulo Souza para que a gente possa, a partir do ano que vem, fazer outros cursos em outros bairros, em outra região da cidade. E, claro, a Centre, ela faz cursos de pequena duração, isso você faz numa quantidade maior. Só nos últimos anos a gente fez curso de qualificação
para mais de 4 mil pessoas, um público especial para jovem e principalmente para as mulheres. Isso tem que ter um trabalho de continuidade e de quantidade ao longo dos próximos anos, porque esses jovens eles estão um pouco desalentados e se eles não tiverem essa qualificação, muito dificilmente eles vão se inserir no mercado de trabalho. Ou então, quando inserir no mercado de trabalho, é com um trabalho de baixa qualificação e de baixo salário. Obrigado, candidato. Mudando agora o assunto para a saúde, eu convido para a sua pergunta o professor Josué Adam Lazier. Candidato prefeito Barjas, a falta de médicos e técnicos da área de saúde e a oferta de medicamentos, bem como exames especializados, é uma realidade na saúde pública. Quais seus planos para proporcionar um atendimento digno à nossa população? Olha, deixa eu qualificar um pouco isso aí. Isso é uma realidade nacional, mas não é a realidade de Piracicaba. Em tese, nós não temos falta de médico, não temos falta de exames e nem falta de medicamento. Nós temos uma rede de proteção básica, um contrato social acumulado por vários prefeitos, onde o Sistema Único de Saúde de Piracicaba tem mais de 120 portas de entrada. Temos 51 unidades de saúde da família e eu estou construindo mais 3. Temos uma policlínica em Santa Terezinha e estou fazendo uma nova policlínica. Tem um ambulatório médico de especialidade, uma rede de centros de especialidade, todos com médicos. E temos os nossos laboratórios, que são modernos, que prestam os exames, e temos pelo menos 20 farmácias municipais. O que ocorre é que, pontualmente, você tem a saída de um médico e a sua substituição não é imediata. O médico pede demissão, o médico se aposenta, ou ele tira uma licença médica, a gente não consegue, naqueles 15 ou 20 dias, fazer a reposição de forma adequada. O quadro nosso é um quadro que permite um bom atendimento, não é por outra razão que a gente consegue ter mais de 1 milhão de atendimentos médicos de atenção básica por ano em toda a nossa rede. Da mesma forma que a gente consegue ter 1 milhão de exames de laboratório, mais de 1 milhão de exames de laboratório por ano. Essas falhas que elas ocorrem são, evidentemente, uma falha pontual. No entanto, a cidade está crescendo. E você tem a proliferação de alguns loteamentos, como é no Monte Feliz. Para não atrasar, nós estamos fazendo uma unidade de saúde da família lá vai ter um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e os agentes comunitários. No Vida Nova também, uma área de expansão de 1.000 apartamentos populares. Lá nós estamos concluindo a unidade de saúde da família, e a mesma coisa no Jardim Piracicaba e Pensa. E à medida que a cidade ela vai crescendo, ela vai se movimentando, a gente procura expandindo as unidades de saúde, a exemplo do que a gente faz também com as nossas creches e com as nossas escolas. Obrigado, candidato. O Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com o prefeito Barjas Negri, candidato à reeleição pelo PSDB, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido.
O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com o prefeito Vargas Negri, candidato à reeleição pelo PSDB. E eu convido agora, ainda falando sobre saúde, o jornalista Caio Albuquerque para conduzir a sua pergunta. Vargas Negri, tudo indica que os primeiros meses de 2021 a gente ainda vai viver algumas das consequências causadas pela pandemia do coronavírus. E eu queria saber quais serão as suas medidas frente a essa situação de pandemia para dar continuidade ao processo de flexibilização das atividades e evitar o aumento das contaminações na população. Olha, nós, em geral, seguimos o Plano São Paulo de combate ao coronavírus e vamos mudando de faixa à medida que os indicadores vão mudando. Hoje, nós estamos na faixa verde, que permite a flexibilização de algumas atividades. Se nós tivermos possibilidade de passar para a fase amarela, é claro que nós vamos ter mais possibilidade de fazer a flexibilização. Mas, em qualquer hipótese, é preciso que haja uma conscientização da população para que a gente sempre faça o distanciamento social, utilize máscara na maioria das vezes, sempre que sair, em algumas vezes tem que ter o uso de máscara e que a gente possa utilizar o álcool em gel sempre que possível, lavar bem as mãos e fazer com que as pessoas mais velhas, elas evitem sair de casa. E de nossa parte, o que nós vamos continuar fazendo? Fazendo a testagem. Nós já estamos chegando próximo a 50 mil testes, é um pouco mais de 10% da nossa população. Nós temos casos que ocorrem todos os dias, mas se comparado com alguns meses, diminuiu de forma significativa. A nossa tenda ela vai ser mantida aí por um bom período, porque a gente não imagina que enquanto a vacina não chegar, nós vamos ter alguma dificuldade. E o que eu vou procurar fazer, mesmo que haja uma flexibilização, manter a nossa Guarda Municipal fiscalizando, manter o nosso PROCON fiscalizando, mantendo a população alerta para que receba as informações, para que a gente possa fiscalizar aquelas coisas clandestinas, como ocorre de vez em quando algumas festas não programadas, que lamentavelmente são organizadas para colocar jovens juntos sem ter o menor isolamento social. E isso é uma coisa muito ruim, porque o jovem ele se submete a essas ações, ele acaba sendo contaminado e do ponto de vista clínico não acontece nada com ele, mas ele acaba fazendo a contaminação às pessoas mais velhas, como seus pais, seus tios, seus avós e assim por diante. Obrigado, candidato. Agora o assunto é educação e eu gostaria de convidar mais uma vez, então, para a sua pergunta, a professora Rosa Moraes. Vargas, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre educação e a sua proposta para dar acesso ao ensino público de qualidade para as nossas crianças e os nossos jovens. Olha, Rosa, eu sou um educador de muito tempo, eu tenho uma visão particular dessas coisas. A criança ela tem que ficar dentro de sala de aula, orientada pelo professor, tem que ter um bom material didático, tem que ter a segurança e tem que ter o acompanhamento dos professores com um bom material didático. Claro que nessa pandemia tudo virou ao contrário, porque foi obrigado a paralisar as aulas. Mas se não tivesse isso, nós teríamos a continuidade dessas coisas. O Brasil é devedor às nossas crianças de 0 a 3 anos. Apenas 35% das crianças de 0 a 3 anos são matriculadas em alguma escola pública, particular ou filantrópica. Em Piracicaba, nós temos um atendimento de 70%. Essas crianças nossas que estão na rede municipal vão ter um aprendizado, vão ter uma convivência, vão ouvir mais, vão ter mais ações com seus colegas e eles vão, evidentemente, para o primeiro ciclo de ensino fundamental em condições de se alfabetizar melhor. No nosso ensino fundamental, que a maior parte da cidade está na mão do município, a gente tem um bom material didático, boas equipes pedagógicas que procuram fazer um trabalho para alfabetizar essas crianças. Eles têm que saber ler, têm que fazer a conta, têm que interagir para que eles sejam preparados para chegar no ensino fundamental 2 da rede do Estado em condições de aprender mais matemática, história, geografia, ciências e uma língua e assim por diante. O que a gente tem feito é ficar em cima dessas crianças, primeiro, para não ter evasão e que elas possam melhorar cada vez mais. Olha, os últimos resultados do IDEB mostram que nós estamos no caminho certo. Nós estamos
com a média do IDEB acima do Estado e acima da média nacional, e temos várias escolas da periferia de Piracicaba que se destacaram tanto na rede do Estado como na rede do município, com um IDEB muito alto se comparado ao que ocorreu no resto do país. Obrigado, candidato. Agora, para a nossa última pergunta, eu convido o jornalista Reinaldo Diniz para falar sobre cultura. Candidato Barjas Negri, prefeito Barjas, ao longo da sua atual gestão, principalmente no início em 2016, grupos de artistas se manifestaram contrário às políticas públicas voltadas ao setor cultural. Caso o senhor seja reeleito, o senhor planeja uma reavaliação dessas ações desenvolvidas, isso para permitir uma boa relação com esses artistas? E também gostaria que o senhor explorasse suas propostas para o setor cultural. Olha, claro, há um grupo de artistas insatisfeitos com a condução das ações da Secretaria da Cultura, mas eles são a minoria. A maioria participa bem de nossas atividades, seja da dança, seja da música, seja do teatro e de outras atividades. O diálogo é sempre mantido aberto. Eu apenas lamento que haja uma orquestração politizada das ações, isso não leva a nada. A Secretaria da Cultura está sempre aberta ao diálogo. Não é por outra razão que a cidade de Piracicaba tem 2 teatros públicos, um deles construído na minha gestão. Tem o Lúcio Neto, que ficou fechado durante 5 anos, 4 na gestão anterior. A gente modernizou ele, abriu, e ele é aberto para fazer apresentações de todos os segmentos da cultura de Piracicaba. Pode, evidentemente, fazer a utilização. Levamos essas coisas para os bairros. Só eu fiz 5 centros culturais regionais, em Santa Terezinha, no Mário Dedini, no 1º de Maio, na Estação da Paulista, no Mário Dedini, e a movimentação cultural abre as portas para que todo mundo possa trabalhar. Eu pretendo continuar colocando recursos suficientes para continuar essas coisas, dinamizar ainda mais o trabalho do Projeto Guri, da nossa Estação da Paulista, e dizer a esses grupos que eventualmente não estão descontentes com uma ou outra ação, que eu sou uma pessoa de diálogo franco, porta aberta, e quando quiser conversar comigo, pode conversar. O que não dá para conversar é pela imprensa. Mandar manifesto para lá, manifesto para cá. Isso não leva a nada. É marcar audiência, trazer o problema, e se der, evidentemente, para resolver, integrar essas pessoas para que elas não fiquem alijadas da extensa programação da nossa Secretaria da Cultura, eu estaria à disposição para fazer. Nós agradecemos muito ao candidato Barjas Negri, nosso prefeito e candidato à reeleição pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, por aceitar o nosso convite para participar da Agenda 21 nas eleições. Agradecemos também aí a sua assessoria, que possibilitou a sua participação nessa nossa iniciativa. E gostaríamos de lhe dar, prefeito, a oportunidade para fazer suas considerações finais, 1 minuto para sua despedida e suas considerações finais ao público que nos assiste. Por favor, a palavra é sua. Obrigado por cumprimentar a todos vocês pela iniciativa, que vocês façam uma boa sabatina dos demais candidatos ao prefeito para que possam informar bem a população de Piracicaba. A minha candidatura é uma candidatura para continuar avançando na cidade de Piracicaba, porque hoje nós temos bons indicadores na área da saúde, temos bons indicadores na área da cultura, temos bons indicadores na área de segurança e temos bons indicadores na área do saneamento básico e da sustentabilidade. Não é por outra razão que Piracicaba está no radar dos grandes investidores do Brasil. Sempre que alguém quer fazer um investimento, vai olhar os indicadores de Piracicaba para fazer os seus investimentos. Foi assim com o Santos Clube recentemente, foi assim com o Açaí, foi assim com o Oba, foi assim com o Pague Menos. Uma série de supermercados de rede nacional vieram para Piracicaba por conta dos seus indicadores socioambientais. E eu espero que eu possa dar uma boa contribuição para que a gente avance mais em todas essas áreas. E isso não somos refratários às críticas. É claro, ninguém consegue fazer uma administração 100%, porque tem dificuldade financeira, tem dificuldade de tempo, tem dificuldade de projeto, mas a gente procura, na medida do possível, acertar mais do que errar menos, e errar menos para que a população tenha melhor qualidade de vida, e é isso que nós tentamos fazer ao longo desses anos, e é o que nós pretendemos fazer ao longo dos próximos anos.
Agradecemos mais uma vez, então, ao prefeito Vargas Negri, candidato à reeleição pelo PSDB. Agradeço também aos meus colegas de bancada que conduziram todo esse processo, essa jornada comigo. E agradeço de forma muito especial a você que nos assiste e prestigia essa iniciativa. Lembrando que todas as entrevistas estão disponíveis também através dos nossos perfis nas redes sociais. Procure por TV USP, TV Unimep, OCIP Pira 21 e Canal Universitário de Piracicaba, no YouTube e no Facebook, e tenha acesso a toda a série. Um grande abraço, mais uma vez obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.